Olá, estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz aqui pela Rede Século XXI. Eu gostaria de perguntar para você, já no início deste bloco, você tem medo do quê? Quais são as coisas que te afligem? O nosso programa de hoje vai tratar justamente disso. Daqui a pouco nós teremos aqui uma psicóloga que vai nos ajudar a entender essa questão dos medos. Você tem muitos, quais são os seus? Todos nós temos, né? E é bom a gente sempre diferenciar, digamos, que o fato de você ter medo não quer dizer que você não tenha fé, viu? Não vamos misturar as coisas, não é? E depois, claro, ao longo do nosso bate-papo com a psicóloga, a gente vai também tentar esclarecer um pouco isso, né? Porque às vezes as pessoas dizem assim, se você tem medo é porque você não é uma pessoa de fé. A espiritualidade em relação a essas coisas é um pouco diversa, então a gente vai tentar também esclarecer um pouco mais essas coisas, tá bom? Mas antes disso, nós vamos começar atendendo os nossos pedidos, aliás, aos pedidos dos nossos irmãos. E a Elinalda Madureira de Oliveira, ela é de Natal, no Rio Grande do Norte. Ela pede oração, saúde e proteção pelos três filhos, Fernanda, Fernando e Francisco. E também pede pelo seu sobrinho, Júnior, pede pela mãe Valdênia, pela recuperação da cirurgia dos olhos da sua mãe e pede também por saúde e paz. E Elinalda, muito obrigado. Você tornou-se nova sócia aqui da Associação do Senhor Jesus. Muito obrigado, que Deus te abençoe muitíssimo. Estamos precisando mesmo de sócios evangelizadores. A Zélia Martins Arantes Soares, ela é de São Paulo, capital, pede oração pela libertação do cigarro do esposo Moacir, pede também pela sua saúde e de toda a sua família. Pede também oração e cura pelo Claudionor, que está acamado há 4 anos e também está fazendo, ela pede por Aparecido, que está fazendo um tratamento. Zélia, muito obrigado, também tornou-se nova sócia aqui da Associação do Senhor Jesus. A Sônia Aparecida Delfino Radaeli, ela é de Vargem Grande do Sul, no interior de São Paulo. Ela pede oração por Conceição, pela sua saúde, pede por Luiz Antônio, pede por Regina do Carmo e também oração por ela mesma e por toda a sua família. E a Sônia também tornou-se nova sócia aqui da Associação do Senhor Jesus. Mais uma sócia aqui da associação, a Rita Barbosa Maciel, ela é de Recife, ela é em Pernambuco. Ela pede oração por toda a sua família. Rita, muito obrigado, viu? Vocês 4 aqui se tornaram novas sócias. Que Deus abençoe com muito carinho, né? Abençoe vocês, dando muita saúde e muita força, para vocês nos ajudarem nesse projeto de evangelização. A Irondina Umbelino Fraga, ela é de São João Batista, lá em Santa Catarina. Ela pede oração por ela mesma e por toda a sua família, já é sócia aqui. A Eunice Romboli da Silva, ela é de São Paulo, capital. Ela pede oração pela sua saúde e também pede pelo seu neto, João Felipe, e por toda a sua família. Maria da Penha Alves Correia, ela é de Santa Rita, lá na Paraíba. Pede oração pela saúde de Cláudio, Alex, José Cláudio, Maria da Penha, ela mesma, né? E por toda a sua família. Mais um pedido de oração da Conceição Vieira Lima, ela é de Viana, lá no Espírito Santo. Ela pede oração por ela mesma, pede pela filha Cristina Vieira, pela recuperação da sua saúde, pela sua cura, libertação. Pede por Maria Helena e por Wanderson e por todos da sua família. E mais um pedido aqui, lá de Ribeirão das Neves, em Minas Gerais, a Maria das Dores Silva Lima. Ela pede oração por toda a sua família. Daqui a pouco a gente continua atendendo aos pedidos dos nossos irmãos e irmãs, e eu peço que você continue fazendo a sua participação, pode fazer a sua interação conosco, falando do nosso tema de hoje. Vença os seus medos. Quais são os medos que você tem e que você percebe, puxa, eu preciso trabalhar isso, senão eu não vou ser uma pessoa completamente feliz. E a gente aqui vai dando as dicas necessárias para que você continue trabalhando bem essa questão dos medos. Você sabe que nós aqui temos uma revista muito importante. E essa revista ela é um canal, ela nos liga, é uma ponte entre nós e os nossos queridos sócios evangelizadores. Claro que a TV é a ponte principal, digamos, porque você nos acompanha diretamente. Mas a revista, além de ser esse canal, ela também tem alguns artigos muito interessantes que nos ajudam, por exemplo, na catequese, nos trabalhos da paróquia, tudo aquilo que a gente precisa. Além disto, ela é de fato um veículo que traz a doutrina da igreja e alguns assuntos muito importantes, como, por exemplo, temas das obras de misericórdia, tudo isso que é importante para você. E por falar nisso, a gente quer lembrar que na Revista Brasil Cristão, eu vou pegar a revista aqui para mostrar o seguinte para você. Nós temos aqui, se você que é sócio evangelizador, já recebeu na sua casa a revista desse mês, que está belíssima por sinal. A gente vai pedir para eles mostrar aqui, ó. Tá vendo só? E essa revista, nesse mês de outubro, além das missões, esse mês fala do Rosário, da oração do Santo Terço. E na página 12 da revista, vou abrir aqui, na página 12 da revista eu quero falar justamente sobre isso para você. Você sabe que a nossa TV, a nossa emissora aqui,
ela expandiu 5 vezes mais. E não dá para ver muito direito, mas assim, olha, você que está em casa, que conhece a revista, sabe, aqui nós temos cinco fichas. E o que a gente pede com isso? Nos ajude trazendo outros voluntários, sócios. Torne-se um voluntário multiplicador desta obra de evangelização, conseguindo novos sócios, mais 5 novos sócios. Sabe por quê? A partir destas fichas aqui, você vai se tornar um voluntário multiplicador. Então, olha, você vai colocar o seu nome dizendo assim, Padre Eduardo, eu conquistei mais este sócio amigo, para que a Associação do Senhor Jesus continue, de fato, crescendo e levando a palavra de Deus a tantas outras pessoas. Ser um voluntário multiplicador nada mais é do que dar continuidade ao ministério que Jesus Cristo apresenta a cada um de nós. Eu como padre, você como voluntário multiplicador, o outro como catequista, como ministro, ou seja, todos nós, de uma maneira ou de outra, levando a palavra de Deus. E sabe por que isso é importante? Pelo seguinte, às vezes nós temos essa dificuldade em saber assim, será que eu sou uma pessoa que leva a palavra de Deus aos outros? Quando você se torna sócio aqui da Associação do Senhor Jesus, é isso que você faz acontecer. Nos ajuda a levar a palavra de Deus àqueles que não conseguem receber, por exemplo, a palavra de Deus, seja na liturgia da Santa Missa, mas pode acompanhar todo o nosso trabalho, toda a nossa evangelização aqui. Então, por isso a gente pede, torne-se um voluntário multiplicador, conseguindo mais 5 novos sócios. Muito bem, na nossa temática de hoje a gente vai falar sobre medos, né? Isso é tão bom porque, na verdade, a gente consegue pensar assim, olha, a gente tem diante de Deus um dom muito especial. Primeiro a nossa vida, mas depois o dom da fé. Cada um de nós nasce com isso. E quando a gente fala de fé, a gente fala daquilo que é mais íntimo. Eu não posso dizer, por exemplo, que você tem menos fé do que eu. Ou que eu, como padre, tenho mais fé do que as outras pessoas porque eu sou padre. Nada disso. A fé é um dom que nós vamos, ao longo da nossa vida, desenvolvendo. Vivendo mais aqui, vivendo menos ali. Às vezes nós achamos que a nossa fé está muito fraca, a gente tem esses comentários que não são muito positivos, viu? Eu não gosto muito de dizer isso. Fé fraca e... Não, nada disso. Temos a fé igual. O que nos distingue, às vezes, é como nós trabalhamos isso. Então, às vezes eu trabalho melhor, você trabalha não tanto assim, às vezes eu não trabalho tão bem a minha fé e assim por diante. Então, a gente vai começar a viver isso. Quando a gente trabalha a questão da fé, a gente aprende que ela vai nos ajudando a superar os medos. Não é tão bonito isso, tão interessante isso. Por isso, a gente daqui a pouco vai tratar desse assunto, porque a gente precisa viver isso com um pouco mais de intensidade, não é? Então, é claro que eu peço que você, ao longo de toda essa manhã, pense nisso. Como é que você pode trabalhar os seus medos? Muito bem, nós estamos no mês de outubro, como nós falamos lá no primeiro bloco, e esse mês de outubro para a nossa igreja é um mês muito especial, porque a gente trabalha a questão das missões, fora do país, dentro do nosso país. E você acompanhou comigo a primeira parte daquele VT, daquele vídeo, falando desta campanha missionária e que o Papa Francisco abraça isso com muito carinho. Falamos da primeira vez dessa devastação da natureza, nós somos responsáveis por isso também e nós temos que dar também o nosso sim, ajudando as pessoas a trabalharem e se conscientizarem melhor sobre essa questão da natureza. Agora, nessa segunda parte, eu gostaria que você assistisse com muita atenção quais são os benefícios que nós temos quando nós somos agentes que defendem a natureza. Pensando assim nesta campanha missionária que a igreja passa com muito carinho. Então, acompanhe comigo a segunda parte deste vídeo. Um exemplo de trabalho em rede é a Vivat Internacional, um organismo formado por várias congregações religiosas. A Vivat é uma organização de advocacia. A advocacia não no sentido que a gente entende, conectado com o advogado, mas é uma advocacia que nós estamos aí para influenciar governantes, membros de Estado, em políticas que nós consideramos que vai fazer a diferença na vida do povo, das comunidades com quem nós trabalhamos. Irmã Zélia, brasileira, durante 7 anos fez parte da equipe central da Vivat, em Nova York. Esta equipe tem a função de dialogar com os representantes locais de cada país e interagir nas reuniões da ONU, buscando influenciar na elaboração de políticas públicas a serviço da vida das comunidades. Vivat é uma expressão latina que significa que viva ou que todos tenham vida. Hoje,
Vivat é composto por uma rede de 12 congregações. Todas essas congregações são congregações internacionais. Nos países onde os membros dessas congregações estão presentes, então também tem uma tentativa de se organizar a nível local. Nível local quer dizer a nível de país. Irmã Zélia está de volta em nosso país e agora, com sua experiência, ajuda a organizar a Vivat Internacional Brasil. Essa maneira de estarmos juntos a partir da Vivat é um dos caminhos para atualizar a missão e ter a missão de uma maneira muito mais completa, muito mais ampla. E isso já deveria ter acontecido muito tempo antes, mas agora, dados os desafios que também elas se agigantam, há necessidade de cada vez mais tornar isso forte, essa ideia do trabalho em rede, juntar as congregações para unificar os seus planos de ação. Quando nós trabalhamos nesse nível mais amplo, quando nós trazemos no nosso dia a dia essas realidades globais e agimos com ações locais, nós estamos fazendo aquilo que o Evangelho nos diz, que é trabalhar, lutar para que todos tenham vida e vida em plenitude. O Congresso de Aparecida ajudou muita gente a perceber que a missão hoje não pode ter os moldes do passado. É um apelo novo para a Igreja do Brasil. É o jeito de se trabalhar, é o jeito de ser missionário hoje. É se dar as mãos, é colaborar e trabalhar por uma mudança sistêmica que nós chamamos. De tentar, então, transformar os interesses das comunidades, dos povos com quem trabalhamos, em direitos. Nos últimos anos, a Vivat Internacional tem sido uma plataforma de apoio para diversas organizações aqui no Brasil. Citamos algumas. Justiça nos Trilhos, que enfrenta os problemas ligados à mineração. Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas. Conselho Indigenista Missionário. Instituto Socioambiental. Movimento pelas Serras e Águas de Minas Gerais. Ação Franciscana de Ecologia e Solidariedade. Movimento dos Ameaçados por Barragens. Equipe de Articulação e Assessoria das Comunidades Negras do Vale do Ribeira. Assim como a Vivat, vários outros organismos têm buscado a construção de parcerias, visando uma ação missionária efetiva e eficaz no cuidado de nossa casa comum. Que isso sirva de motivação para que também nós procuremos unir forças em nossa comunidade, em nosso bairro, em nossa cidade, para enfrentarmos os grandes problemas que ameaçam a vida de nosso planeta. Missão no mundo, missão no Brasil, missão em nossa cidade, na escola, no trabalho, em nossa casa. Toda a missão está interligada. Ampliemos sempre mais essa rede sem fronteiras da missão. Olha só, quando a gente pensa em missão, e a gente vê um vídeo como esse, a gente até comenta aqui que a nossa igreja, a igreja do mundo todo, mas de uma maneira muito especial, o vídeo feito aqui pelas nossas pontifícias obras missionárias, esse vídeo nos ajuda a ter um pouco mais de consciência do nosso papel dentro da sociedade. Porque quando fala em missão, a gente esquece de vincular isso a toda questão não só social, mas também de relacionamento, da natureza, o nosso compromisso com as coisas, o nosso compromisso até mesmo com a verdade. Então esse vídeo ele vem abrir um pouco mais o nosso coração e a nossa mente para isso. Então todos nós brasileiros, principalmente nós católicos, temos que estar cientes disso, do nosso papel na nossa sociedade. Então, e além disso, esse vídeo, como eu tinha dito antes, né, ele é baseado naquela temática de Gênesis, dizendo assim, ó, e Deus criou tudo e viu que as coisas eram boas. Nós acabamos destruindo de uma maneira ou de outra aquele lugar onde nós vivemos. Então temos que ter um pouco mais de consciência sobre isso, né? E por falar nisso, é sempre bom lembrar que no final do mês de outubro, como todos os anos, nós fazemos uma campanha missionária. Então na sua paróquia, na sua igreja, participe dessa campanha. Sabe por quê? Com a sua ajuda, quantas pessoas no mundo todo, de maneira especial aqui no Brasil, recebem ajuda, colaboração financeira para poder se manterem nesses lugares tão difíceis de missão, lutando contra tantas coisas que são nocivas à nossa sociedade. E sabe uma coisa muito legal? É o seguinte,
Tem muitos profetas que falam disso, né? Profetas atuais, como a irmã Dorothy, que sempre lutou de maneira muito especial pela natureza, por essa missão, de fato, em levar as pessoas à consciência de que precisam lutar e defender o lugar em que elas vivem, tá bom? Muito bem, olha, daqui a pouco no nosso próximo bloco nós já vamos ter aqui a psicóloga que vai conversar conosco sobre essa questão do medo e nós já estamos recebendo participações, viu? Você pode mandar a sua participação, seja pelo telefone ou pelo e-mail, depois a gente vai explicar melhor para você sobre isso. Mas pode já ligando e fazendo a sua participação, 0800 777 0021, você liga gratuitamente do seu telefone fixo ou então pelo celular 019 3871 9620 e eu aguardo aqui a sua participação. Intervalo rapidíssimo, daqui a pouco a gente já volta, é um instantezinho só, até lá.